E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Ricardo aqui para mais uma aula. Pessoal, hoje eu vou resolver algumas questões da ACAF que caiu na prova para professor ACT de 2015, tá? Processo seletivo. E como esse ano a ACAF é que vai fazer de novo a prova de professor ACT, tá? Eu resolvi então resolver algumas questões da área de matemática para ajudar os professores que vão ter que fazer essa prova, tá? As provas da ACAF são, de maneira geral, um pouco mais elaboradas, tá? Então, o meu intuito aqui é justamente fazer algumas videoaulas para ajudar os professores, né? Tirar algumas dúvidas. Então, vou estar resolvendo algumas questões aqui e fazendo alguns comentários, tá? Então, professor que gostou, né, que gostou dessa ideia, que queira ajudar aí o meu canal, eu peço que curte, compartilhe, se inscreva no canal aí, tá? E bora lá. Espero que vocês gostem. Então vamos lá, pessoal. A primeira questão que eu vou resolver aqui é a questão número 11, tá? Então a questão número 11 diz o seguinte, tá? Para fazer traduções de um texto de alemão para o português, um tradutor estabelece que a relação entre o preço P e o número N de páginas traduzidas de cada trabalho será dado pela função P de N igual a N mais C, tá? Em que o A e o C são números reais e positivos, tá? Sabendo-se que N pertence ao intervalo dado por do 8 até o 28, né? Então, N ele está entre 8 e 28, e que o número e que o conjunto imagem dessa função é o intervalo de 68 até 218, então o valor de A mais C é... Então, a gente quer descobrir essa sominha aqui, ó, do A mais C, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o coeficiente A e o coeficiente C aqui, tá? Pessoal, se você olhar bem para essa função, essa aqui é uma função do primeiro grau, tá? Função do primeiro grau, pessoal, qual é o gráfico de uma função do primeiro grau, tá? Então, suponha que temos aqui o plano cartesiano, né? Uma função do primeiro grau, ela tem o gráfico como sendo uma reta, tá? E o que acontece aqui? Ele fala que o coeficiente A, ele é um número real positivo, pessoal. Quando isso aqui acontece, significa que o gráfico dessa função, que é uma reta crescente, tá? O gráfico é crescente. E o que isso significa? Significa o seguinte, pessoal, se eu tenho n maior ou igual a 8 e menor ou igual a 28, e a minha função ela é crescente, pessoal, isso implica que o P de n ele é maior ou igual ao P de 8 e é menor ou igual ao P de 28, tá? Isso aqui é porque a função ela é crescente, tá? Isso porque a função é crescente. Então, se o P de n é maior ou igual a P de 8 e menor ou igual a P de 28, pessoal, isso significa o seguinte, ó, que esse P de 8 é igual a 68. Por quê? Porque ele falou aqui, ó, ele falou que o P de n é maior ou igual a 68, né? Então, o P de 8 vai valer 68 e mais o P de 28 vai valer 218, tá? Então, nós temos aqui P de 8 igual a 68, né? Então, nós temos aqui também que o P de 28 é igual a 218, tá? Isso aqui vai me dar um sistema de equações do primeiro grau, tá? Então, P de 8. O P de 8 vai ser 8A mais C. Isso vai ser igual a 68. O P de 28 vai ser 28A mais C igual a 218, tá? E aí, para a gente resolver esse sisteminha, a gente vai subtrair, tá? A equação de baixo menos a equação de cima.
Subtraindo, eu vou ter aqui, ó, 28A menos 8A, eu vou ter 20A. C menos C, eu vou ter 0, então não preciso nem colocar aqui, tá? Nós temos igual, e agora 218 menos 68. Isso vai dar 150. E agora, o 20 multiplica, a gente passa dividindo, e a gente vai ter A igual a 150 dividido por 20, tá? Simplificando aqui, cortando os zeros, eu vou ter que o A, ele vai valer 15 sobre 2. Tudo bem. E agora como é que eu faço para encontrar o C? Eu escolho aqui uma dessas equações, eu vou escolher, no caso, a primeira equação. Escolhendo a primeira equação, nós vamos ter que 8 vezes o A, só que o A é 15 por 2, né? Mais o C, isso aqui tem que ser igual a 68. Então, aqui, pessoal, nós temos, ó, 8 dividido para 2 dá 4, consigo simplificar. 4 vezes 15 dá 60. Aí nós vamos ter 60 mais C igual a 68. Portanto, o C vale 68 menos 60. Logo, o C vale 8. Então, descobrimos aqui o C, descobrimos o A. Como a gente quer a soma, ó, a gente quer A mais C. Se a gente quer A mais C, a gente vai ter aqui o A que vale 15 sobre 2, mais o C que vale 8. Tá? Vamos colocar 1 aqui e vamos fazer essa soma de fração. 2 vezes 1 dá 2, 15 vezes 1 dá 15, e 2 vezes 8 dá 16. Portanto, nós temos aqui 31 sobre 2 é a sominha A mais C. Portanto, pessoal, a resposta correta aqui é o item A. Dando continuidade às nossas resoluções, pessoal, nós temos aqui mais uma questão, a questão 12, tá? E a questão 12 diz o seguinte: o quadrilátero ABCD tem seus vértices pertencentes ao gráfico da função polinomial dada por f de x igual a 4x ao cubo, menos 36x ao quadrado, mais 92x, menos 60. Sabendo que as ordenadas dos pontos B e D são simétricas em relação ao eixo x e que o ponto P tem coordenadas 2 e 0, então a área do quadrilátero ABCD em unidades de área é igual a... Então, pessoal, nós temos aqui um quadrilátero ABCD. Os vértices desse quadrilátero estão sobre o gráfico da função polinomial f de x aqui, tá? E a gente precisa descobrir qual que é a área desse quadrilátero, tá? Vamos olhar aqui qual é o quadrilátero que vai ser formado, tá? Então, aqui a gente tem que saindo do ponto A, né? Chegando no ponto B, que é um vértice. Depois a gente sai aqui do ponto B e chega aqui no ponto C. Depois do ponto C, chega aqui no ponto D. Depois aqui, volto para o A. Então, pessoal, se você prestar bem atenção, aqui nós temos um paralelogramo, tá? A gente tem um paralelogramo. O que que a gente vai fazer para a gente encontrar a área desse paralelogramo, tá? A gente vai dividir esse paralelogramo em 2 triângulos, tá? E a gente vai encontrar a área de um triângulo e, sabendo a área de um triângulo, a gente sabe a área do paralelogramo inteiro, porque eu dividi em 2 triângulos que tem a mesma área aqui, tá? Então, como a gente faz para a gente encontrar a área desse triângulo, tá? Só deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pessoal, ele fala que as coordenadas do ponto P são 2 e 0. Significa que bem aqui no P é 2, né? É igual a 2. Se você ver bem aqui, o gráfico dessa função polinomial, ele está fazendo 2 parábolas, tá? Então, tem uma parábola aqui e uma parábola aqui, tá? Então, a parábola, ele é um gráfico simétrico, tá? Ele é um gráfico simétrico. O eixo de simetria é uma reta vertical aqui, que passa pelo ponto B e pelo ponto P, tá?
Ou seja, a distância do ponto P até o A é a mesma distância do ponto P até esse ponto aqui de interseção, que é uma das raízes desse polinômio, tá? Mas o que importa aqui é o seguinte, se de 0 até P vale 2 e de P até 1 vale 1, então o A aqui ele está em cima do ponto 1, do número 1, tá? E nessa mesma simetria, a gente tem que aqui é 1, aqui é 2, aqui vai valer 3, tá? Bem aqui vai valer 3, aqui no meio vai valer 4 e aqui no último vai valer 5, que é o que eu preciso, ó. Então, do 0 até o C vai valer 5, tá? Então, pessoal, aí eu consigo, então, determinar qual que é a distância do A até o C. Então, qual que é a distância do A até o C? Então, saindo aqui do A até chegar aqui no C, eu tenho, olha só, 5 menos 1, então aqui vale 4, né? Então, do A até o C vale 4. Ou seja, a base desse meu triângulo vale 4. Então, vou só anotar aqui, ó. Vou anotar aqui que a base do triângulo vai ser igual à distância, né? Ao segmento AC, né? E esse segmento AC aqui eu acabei de descobrir que vale 4, né? Porque do 0 até o C vale 5 e do 0 até o A vale 1. Eu desconto aqui 1 do 5, sobra 4. Então, a distância daqui até aqui, que é a minha base, vale 4, tá? Então, preciso, pessoal, agora descobrir qual que é a altura desse triângulo, tá? A altura, então, vai ser esse segmento aqui, né? Formando 90 graus aqui. Então, preciso saber quanto que vale essa altura, né? Que eu vou chamar de H aqui, tá? E para descobrir essa altura, pessoal, a altura nada mais é do que a ordenada do ponto B, tá? O ponto B, ele vai ter coordenadas 2 e H. 2 e H, tá? Então, para descobrir esse H aqui, o que eu faço? Como eu sei que o ponto B, o vértice está sobre o gráfico da função polinomial, para descobrir o H, basta eu substituir no lugar do X o número 2, né, que é a primeira entrada aqui do ponto B. Então, fazendo isso, nós vamos ter o seguinte, ó, H vai ser igual a 4 vezes 2 elevado ao cubo, menos 36 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 92 vezes 2, menos 60. H igual 4 ao cubo dá 8, então nós vamos ter 4 vezes 8, menos 36 vezes 2 ao quadrado é 4, mais 2 vezes 92 dá 184, menos 60. Então, nós vamos ter 4 vezes 8, 32. 4 vezes 36 vai dar 144, mais 184 menos 60. A gente tem que menos 144 mais 184 é igual a 40, então nós vamos ter que 32 mais 40 menos 60. Portanto, o H vai ser 72 menos 60, logo o H vale 12, né? H é a altura do meu triângulo, tá? Portanto, pessoal, vamos calcular a área do triângulo. A área do triângulo vai ser a base, que vai valer 4. Vou multiplicar pela base, que vale 12. E no final dividir para 2, né? Então, isso aqui vai dar 48 dividido para 2, tá? Que vai dar 24. Só que, pessoal, a área do paralelogramo, que é o que a gente quer, é 2 vezes a área do triângulo, tá? Portanto, a área do paralelogramo vai ser 2 vezes o 24, que dá 48. Portanto, a nossa resposta aqui é o item E.